Olá, minha amiga e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, num dia em que normalmente eu faço uma resenha dos temas que são tratados, os temas principais são colocados pelos principais veículos de comunicação impressos aqui no nosso país. E quando a gente olha as capas, a maior parte delas estão tratando de pesquisas eleitorais, sempre fazendo um ativismo eleitoral, porque quando se escolhe algumas pessoas para se colocar em pesquisa eleitoral, você está colocando alguns nomes em evidência, às vezes nomes que são absolutamente desconhecidos. E basicamente escolhem os candidatos que vão disputar o processo eleitoral. Então, alguns jornais, os principais, estão tratando dessas questões e os colunistas também vão abordando o que pode acontecer. E os temas também relacionados ao que está acontecendo fora do nosso país, especificamente no Oriente Médio. Ontem, enquanto uma delegação dos Estados Unidos estava no Paquistão, conversando com uma outra delegação do Irã para ver se chegava a algum tipo de acordo, Donald Trump estava vendo uma luta de MMA, vendo ali as pessoas tirarem sangue umas das outras, enquanto ele continua como esse mercador da morte, junto com o senhor Netanyahu, a fazer a mesma coisa em larga escala, em todos os lugares onde eles têm algum tipo de ação política. Então, esses são os temas principais. Eu quero discorrer aqui com vocês sobre especificamente alguns pontos, porque está todo mundo discutindo hoje pesquisa eleitoral. As perspectivas, as avaliações são muito diversas, mas eu quero trazer aqui alguns elementos adicionais que eu não estou vendo os analistas colocarem nas suas colunas, para você tirar as suas próprias conclusões e a gente fazer aqui também algumas projeções. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, teve uma coluna hoje do Bernardo Melo Franco, no Globo, ele escreve também em outras colunas, Ele tem sempre uma visão que eu julgo uma visão muito diferente de outros colunistas. Ele faz críticas até dentro dos veículos de comunicação que ele trabalha, no caso o Globo, e faz alguns apontamentos que colidem com aquilo que o jornalão, que a empresa está colocando. Então, eu acho interessante ler a coluna dele sempre. E hoje ele está levantando uma ideia que eu vou discordar. Ele diz o seguinte, que Lula, ao ter enfraquecido ou ter evitado outras candidaturas de esquerda, ele se colocou numa armadilha porque nos debates eleitorais ele vai ficar solitário. Estão sendo colocados ali, além do Flávio Bolsonaro, o Caiado, o Zema, Flávio, Zema e Caiado, além de outros que poderão vir aí. Nós nunca sabemos como os veículos de comunicação tratam debates. Nós sabemos o seguinte: se tiver um candidato de esquerda, um candidato progressista, normalmente eles fazem uma coisa. Se tiver alguém com viabilidade, eles colocam aqueles debates com 15 pessoas, 10 pessoas, e aí não tem debate nenhum. Aí, quem está na frente acaba sendo beneficiado porque não tem nenhum tipo de mudança. Mas a estratégia inversa pode acontecer também, de jogar alguém que é favorito, alguém que está à frente, com uma série de figuras despretensiosas, um exército de padres quelmons, e aí os padres quelmons, que não têm absolutamente nada a perder, porque são uns nada, e aí eles começam também a atirar as suas flechas naquele que eles querem destruir algum tipo de imagem ou criar algum tipo de mentira em relação a alguma candidatura. Aí acontece uma outra coisa. Será que o presidente Lula, Bernardo Melo Franco, vai topar ir a algum debate onde há uma combinação implícita e muitas vezes explícita de pessoas que estão num campo jurídico para tentar destruir a sua candidatura? Provavelmente os analistas, os cientistas políticos, as pessoas que estão ali ao redor da campanha de Lula, vão dar um parecer negativo. Esse é meu palpite. Vão dizer, olha, bater palma para maluco dançar. Por outro lado, já fazendo essa previsão, porque o período eleitoral, gente, também tem essa coisa, ele será muito curto. Não se sabe se nós teremos muitos debates na televisão, debates entre as candidaturas. E dentro desse contexto, é muito possível que a gente tenha diversas configurações, candidatos não indo, candidato indo. A gente pode ter aquela sequência de entrevistas com candidatos. E aí, para uma candidatura como a de Lula,
fica uma exposição desfavorável, porque você vai ter, por exemplo, o Jornal Nacional, eles fazem sempre isso, né? Eles pegam um cara ali, um candidato A, e dão lá 20 minutos, 30 minutos de um debate, o cara metendo a lenha no governo. Aí vem outro de direita, vai fazer a mesma coisa. Aí pega outro de direita, fazer a mesma coisa. Aí quando vai o presidente Lula, ele não tem como, ou quando ele for, ele não tem como reagir a tantas coisas que vão ser jogadas. Então tem vários componentes no meio dessa história. Existe um outro componente também, que é o comportamento das big techs, que vão pegar essas zonas da extrema-direita, essas bolhas da extrema-direita, e vão vitaminá-las cada vez mais. O alcance dessa gente da extrema-direita sempre acaba sendo muito maior do que os progressistas por conta dos temas que os algoritmos estão jogando ali. Já que a extrema-direita apela sempre à violência, ao sensacionalismo, o medo, o pânico e o ódio, e já está provado que esses comportamentos, eles atraem público, eles dão dinheiro, e isso é mais fácil de ser disseminado também. Então, por isso eu estou dizendo para vocês sempre da importância da gente ter uma estratégia de comunicação para enfrentar essa maçaroca toda, porque não vai ser brincadeira não. Agora, tem um aspecto também que eu estou vendo que os analistas não estão observando muito, que é o fato desses candidatos, dessas candidaturas de direita e de extrema-direita, elas estarem se apresentando nesse momento, isso vai começar a criar discórdia interna. Então a gente vai ver dentro do mundo paralelo, um atacando o outro, mexendo com a fraqueza do outro, para ver se desponta, se apresenta ali como alguém mais favorito para enfrentar a candidatura do presidente Lula. Então a gente pode ter aí situações muito inusitadas, um falando mal do outro, um apresentando um podre maior do que o outro. Então isso, de um certo ponto, pode ser positivo no sentido de críticas vindo de pessoas do mesmo campo político serem ouvidas. E aí afundar todo mundo no meio dessa história. Porque uma coisa, gente, é alguém do campo progressista fazer uma crítica ao bolsonarismo, ao Flávio Bolsonaro, a rachadinha, a desonestidade, a ligação com milícia. Outra coisa é um Ronaldo Caiado, que é um cara da direita, e começar a falar dessas coisas. Aí o eleitor que é de direita, ele vai ter dois caras de direita e vai falar assim, ó, só que um aqui é esse criminoso, e o outro é apenas de direita, não tem ideias parecidas com a minha. Então, o cenário, gente, eu acho que está muito complicado ainda. Nós vamos ter muitas pesquisas qualitativas que não vão ser expostas para nós. São pesquisas que são feitas dentro dos partidos políticos, são feitas com o dinheiro do fundo partidário, se gasta muito dinheiro com isso, vai ter muita gente nas ruas pesquisando, especialistas fazendo análises dessas pesquisas, pesquisas direcionadas para cada segmento. Eles vão fazer pesquisas relacionadas ao mundo religioso, pesquisas relacionadas ao motorista de aplicativo, às pessoas que desenvolvem uma atividade particular, a profissionais liberais, a donas de casa, a estudantes. Eles vão pegando nicho por nicho e vão fazendo planilhamento, e nesse planilhamento eles conseguem moldar o discurso de determinado candidato. Quanto mais tivermos exposição de coisas importantes que o governo está fazendo, mais isso pode ser confrontado. Agora, se esperar apenas para o período eleitoral, quando chegar no período eleitoral nós vamos mostrar a verdade, quando chegar no período eleitoral vamos mostrar as imagens. Não, gente, no período eleitoral a coisa estará muito definida, estará muito amarrada. O esclarecimento, a campanha, o combate que é efetivo é o combate que é feito agora, porque esse combate, essa exposição de ideias nesse momento vai fazendo com que as pessoas já armem, já façam o seu convencimento, que são as pessoas que estão mais interessadas nas coisas da política. Quem está desinteressado, ele só vai se interessar no dia, na semana final. Mas ele acaba sendo influenciado por aqueles que já tiveram algum nível de informação. Então, esse é o momento da gente tentar tirar um atraso, porque nós estamos muito atrasados em relação a esse ativismo político e econômico que um país como o Brasil sofre há muitas décadas. Você mexer com a cabeça de uma pessoa que, eu sou conservador, eu sou de direita, é um negócio muito complicado. No meio disso tudo, a gente tem mais esse elemento externo, que é o que está acontecendo no Oriente Médio. Com essa
perspectiva de não se ter nenhum tipo de acordo ali, a tendência é que haja mais uma situação conflituosa também na questão energética, que o Estreito de Hormuz fique mais bloqueado, que haja, se os Estados Unidos continuar com essa sanha junto com Israel, destruição de infraestrutura do Irã, o Irã vai reagir. Então, olha, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Alguns analistas têm dito que se isso acontecer, o barril do petróleo vai chegar a $200. Chegando a $200, gente vai ter um problema sério, sem falar em êxodo de grupos muito grandes nessas nações, na região da Arábia Saudita, Bahrein, enfim, o Kuwait. Esses países todos podem ter ali pessoas saindo ali em larga escala, porque uma vez havendo um combate ali nas usinas de dessalinização, acaba a água nesses lugares. A Arábia Saudita depende de 95% de dessalinização. Vocês imaginem só uma usina dessa sendo destruída, o fluxo de água sendo interrompido, o que vai acontecer com essa população toda? Para onde eles irão fugir? Né? Então, é um alerta muito grande para a Europa, é um alerta muito grande para as outras regiões, é um alerta para o mundo de um modo em geral. Agora, isso tudo também pode causar um enfraquecimento muito grande de Donald Trump nos Estados Unidos, enfraquecimento de Benjamin Netanyahu, que está colocando uma guerra atrás da outra para adiar a sua ida para a cadeia, porque lá em Israel todo mundo já sabe disso, que ele é um corrupto criminoso. Então, isso tudo pode provocar uma derrocada muito grande dessa gente toda. Hoje a gente vai ter um termômetro, porque está tendo eleição também na Hungria. E há uma expectativa que um ícone da extrema-direita que se associa muito a Trump e a Bolsonaro, e a Milei, enfim, que é o Orbán, que ele perca as eleições. Agora, mesmo que ele não perca as eleições, os indicadores que já estão vindo lá da Hungria nos mostram que uma parcela muito importante da população já está de saco cheio da extrema-direita por lá. Então, isso pode ser também um indicativo muito grande que muita gente no nosso país possa ficar de saco cheio com essa extrema-direita, né? Então, gente, são essas as questões desse domingão. Perspectivas de mudanças estão por aí, por um lado ou por outro, e a nós só compete mesmo prestar atenção e fazer a nossa parte, ajudar a esclarecer a população dos personagens, do que é civilização, do que é o processo civilizatório e quem são os representantes, né? Como dizem essas pessoas do mundo religioso, dos anticristos, se a gente puder usar o plural nessa história, né? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!